Boa noite a todos! Eu sou o Robert Diego. Eu sou o Luiz Fernando. E vocês estão no Mesa da Primeira. Nós estamos aqui, mais um episódio, mais uma quinta-feira, no mesmo horário, às 22 horas, para conversar com vocês, trazer os temas antenados e as conversas complexas que nós desejamos ter e gostamos que vocês também participem dessas conversas conosco. E aí, o podcast, como vocês sabem, é a melhor ferramenta para isso acontecer. Nós estamos aqui afiados hoje, temos visitantes, pessoas queridas aqui conosco. Já já a gente apresenta para vocês eles. Como já é de costume, vocês já devem conhecer muito bem os nossos convidados. Participe conosco e não deixe de curtir, comentar, interaja, faça perguntas, porque nós estamos aqui com os mestres da alma aqui. Os mestres da alma. Os mestres das almas aqui, reunidos aqui, todos eles, né, Pastor Luiz aqui, caminhando rumo, né, ao seu destino na psicologia, finalizando os seus percursos, e os nossos psicanalistas aqui. E eu tô só aqui para botar fogo no povo mesmo, viu, gente? A minha função aqui é deixar o ambiente agradável e conveniente. Esse sou eu. Querido pastor Almir, diga-nos, quem és tu? É uma honra estar aqui primeiro. Seja bem-vindo, Almir. Mesa da Primeira. Eu sou Almir Tavares, pós-graduado em psicanálise, mestre em ciência e tecnologia, teólogo e doutorando em ciências da mente. Tá bom, por aí. Vamos parar. É um homem letrado, né? Vamos parar. Um homem de muitas letras. Acho que é melhor deixar o ego um pouquinho de lado. O pastor Alex também já vai soltar, né, na mesa, né, o currículo. Mas meu currículo é curtinho. Eu amo, eu faço parte do Celebrando a Recuperação, é algo que eu vou falar aqui. Claro, é uma baita oportunidade para eu falar do Celebrando a Recuperação. Fazer um merchan, né, pastor? Pastor que passou pelo processo, e também não tem como falar de pessoas e não falar do Celebrando a Recuperação. E eu gosto muito do Celebrando a Recuperação, que diz assim, começa assim: meu nome é Alex. Oi, Alex. Meu nome é Alex. E aí eu sou um filho amado de Deus e um discípulo de Jesus. Tenho formação aí em teologia, sou pastor e também atuo como psicanalista. Então esse é um pouquinho aí de mim, o meu pequeno, curto currículo. Eu acredito que o que vale mais de tudo, como eu disse, parafraseando a abertura do Celebrando a Recuperação, é ser um filho amado de Deus. Isso é o que tem um peso significativo em relação a outras pessoas. E é isso. Tirando a modéstia da espiritualidade, autores de livros, Almir é autor de 2 livros? 3 livros. Fala os títulos. O Eco, Imperfeição dos Sábios e Daniel. E o pastor Alex, autor de um livro. Eu escrevi aí um best-seller. Ousei escrever um pequeno livreto para ajudar pessoas com depressão e pessoas que estão lidando com pessoas que estão em depressão, né? O livro chama-se Semeando Esperança, né? Então, eu não tenho mais ele, mas se alguém quiser, eu disponibilizo aí o acesso para que você possa... A ideia do livro, então, não é que você tem... É muito bem prático, muito simples a escrita, para que todas as pessoas possam ter ferramentas, pelo menos ferramentas básicas para lidar com algo tão severo e que tem atingido muitas pessoas nessa nossa era. Eu vou começar problematizando porque é característico meu, mas eu gosto de problematizar para corrigir depois. O nosso tema está falando sobre porque nós precisamos de outras pessoas. Porque eu preciso de outras pessoas, né? Porque eu preciso de outras pessoas. E aqui eu estou lidando com psicanalistas, com conselheiro, com pastor, com pessoas que lidam com pessoas nesse sentido, né? Pessoas que cuidam do coração, da alma, da vida das pessoas. E a gente tem um texto bíblico que vai ensinar que nós precisamos contar, que nós precisamos do outro para lidar com o nosso coração, que a gente pode dividir o nosso fardo com o outro, que a gente pode repartir com o outro aquilo que nos aflige, contando para o outro aquilo que a gente tem, às vezes, dentro do nosso coração. Essa é a parte interessante, ok? E real. Mas aqui numa vírgula, eu percebo que há uma descredibilidade em confiar no outro.
Porque por uma questão de ética, por uma questão de confiança mesmo. As pessoas que são muito traídas, né? De traição. E eu tô falando dentro do ambiente cristão aqui muito, eu tô falando não daqui no set terapêutico, né? Mas dentro do ambiente cristão, entre os irmãos, entre os amigos. Até mesmo em famílias, acabou, né? Até em família mesmo. Isso acabou se tornando algo que parece que na prática, parece que na teoria é bonitinho, mas na prática não é assim. O que vocês têm a dizer sobre a falta de confiança hoje, que tanto predomina nos nossos dias? Passo a palavra pro meu querido. Aqui não tem amigo, essa, né, irmão? Almir. Todo mundo... Eu vou começar, eu vou falar bem mais um tom analítico, né? Para que vocês possam perceber. O Lacan vai dizer que o amor, ele é a causa de nós estarmos procurando o outro. E por esta causa vai criar-se lacunas dentro da pessoa que nós estamos procurando. Então nós vamos acabar preenchendo no outro lacunas que existem em nós. E da mesma forma o outro também vai procurar preencher a lacuna. A grande questão é que essas lacunas muitas vezes não se batem, elas se chocam. Ou por uma identidade de cultura, ou de credo, ou de cor, ou até mesmo um estigma dentro da sociedade. Então, por que nós precisamos do outro? Por uma lacuna que o outro tem e que eu não tenho. Simples assim, né? Agora, como essa vertente vai ser trazida dentro da igreja, que é justamente o ponto crucial. Dentro da igreja, as pessoas estão indo para procurar o quê? Né? Ou como elas estão chegando dentro da igreja para procurar algo que na cabeça dela é empírico, é subjetivo. E aí nós apresentamos para ela um amor que é o amor de Jesus, o amor da cruz. Então aí que começa a haver aí uma identidade, essa lacuna de Jesus começa a preencher a vida das pessoas. E aí há uma integração. Então aí começa a haver uma resposta. A resposta justamente de uma identidade através de Cristo. Se não for dessa forma, a gente vai ficar sendo eternos devedores de uma outra pessoa, inconscientemente. Isso é inconsciente, né? O que eu estou pensando aqui, para complementar aqui, Almir, para ficar mais claro, é que esse confiar no outro dentro do ambiente da igreja está para o relacionamento com os irmãos ou apenas uma conversa com pessoas que são habilitadas para fazer isso? Isso aqui, abrir o coração uns aos outros, está para o coletivo da igreja mesmo? Isso tem que acontecer entre os irmãos ou não? Isso tem que ficar dentro dos nossos gabinetes pastorais apenas conosco? Eu acredito, Robert, que ele amplia para os irmãos, né? Não na centralidade do compartilhar, do abrir o coração e vir a cura pelo meio da fala com um semelhante, com outro sujeito, não centralizar numa pessoa que de alguma forma ela possa ser autoridade, porque inclusive essa é uma questão que pode haver, inclusive, uma limitação, numa abertura, assim penso eu, de sinceridade do coração com o outro, uma vez que eu, inconsciente, posso julgar o outro superior a mim. Então, eu chego até o outro já descredibilizado, porque dependendo da minha situação em relação àquilo que eu vou confessar, eu posso ir até temendo uma exortação severa e algo que eu não desejo. Então vem a angústia. Exato. A angústia de se abrir, mas não ser acolhido. E aí dentro dessa esfera, quando eu procuro alguém dentro da minha comunidade, igreja, alguém que de alguma forma eu me espelho sem necessariamente me projetar, mas sim eu falo assim, não, eu tenho uma pessoa aqui com quem eu acredito que vá me acolher. De igual para igual. Esse é o ponto. Uhum. Esse é o ponto. E às vezes é até interessante, porque eu posso até procurar essa pessoa também pelo simples fato de ela só ter condições de me ouvir. Porque ela não vai ter
ela não vai querer resolver o meu problema. Ela não vai conseguir, ela vai ali dentro da Bíblia, talvez, pelo amor, pela misericórdia, buscar um texto, buscar um salmo, ou simplesmente vai olhar pra mim e vai correr lágrima no olho dela também e falar assim, vamos tá orar. Ruim, hein? Vamos orar. Entende? Vixe, tem gente pior que eu. Vixe. Então, aí, voltando aqui, é por isso que eu acredito que ela tem que se ampliar, até porque a Bíblia traz essa questão de ajudarmos uns aos outros, não na questão disso, busca assim, tal. Mas dentro dessa análise, eu acredito que... E aí vem, eu não vou esticar aqui, mas acho que eu alcancei o que você queria dizer. Sim. Mas, e aí dentro disso vem a questão de desconfiança e tal. E aí é por isso também que às vezes uma questão de superioridade, de posição, também faça com que a pessoa fique aqui na defensiva. Fala assim, poxa, eu queria tanto falar, mas e se? Mas ele atende tantas pessoas, vai que de repente ele escapa. Então aí eu acabo internalizando, não me curo e deixo de dar oportunidade com o irmão que está do lado, de simplesmente sentar um café, ouvir minha demanda, minha necessidade de pôr para fora, e tá aí a psicanálise para trabalhar na questão da associação livre. E aí ela sair daqui, pus para fora. Então eu penso que ela tem que ser aberta aí. Sabe o que eu penso, Robert? Eu penso que quem está assistindo esse podcast agora precisa compartilhar esse link com outra pessoa. Você não pensa isso? Eu acho. Você que está assistindo, tem aqui 18 pessoas, 18 dispositivos conectados. Você precisa compartilhar esse link, essa conversa que a gente já deu uma introdução aqui. Tá o Almir, o pastor Alex está aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa que vai edificar muito o nosso tempo. Então você precisa compartilhar esse link. Mande aí no seu WhatsApp para as pessoas que você tem proximidade. Fala, começou o podcast, participa com a gente. Esse tempo vai ser muito especial. E além disso, você precisa compartilhar aqui o seu comentário no chat. Você acha que é difícil confiar em outras pessoas? Essa é a pergunta que eu tenho para você. Mas pegando esse gancho, pastor, o que acontece, e eu vou trazer para uma análise mesmo, Freud vai dizer que o relacionamento é complexo e ele exige renúncia. E quando o relacionamento nessa complexidade exige renúncia, o outro precisa entender nesse contexto quais são as armas ou os mecanismos que ele está usando na sua defesa ou no seu contra-ataque. Então, assim, é difícil viver com as pessoas? Sim, é difícil. Mas, se nós tivermos a compreensão daquilo que me aproxima ou me ressacha do outro, me afasta, vai fazer todo sentido eu começar a pensar de que tal eu renunciar isso aqui para me aproximar do outro? Que tal eu deixar isso aqui de lado para que o outro possa ser valorizado, como o pastor Alex falou, tanto quanto eu? Então, aí é importante esse significado aí. Eu acho que o nosso egoísmo, ele influencia muito. A nossa... Tem até o alarme do pastor Alex. Pastor, é hora de tomar banho. eu anoto tudo na minha agenda. Não passar nada. Era pra você estar em casa. Tá aqui, presença ilustre do pastor Segundo e a Cassiana também, esposa do Almir, tá com a gente. Seja bem-vindo, pastorzão. Carona que tá eu acho que a Bíblia é muito clara quando diz que nós devemos servir uns aos outros, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros. E esse é um instituto bíblico para toda a comunidade da fé. Seria impossível que os pastores, o clérigo, fosse responsável por esse trabalho. Nós somos de uma igreja que passou o número de 2.000 pessoas. Nós temos 7 pastores na PIB. Como é que nós faríamos isso? Seria impossível. Então é humanamente impossível. Agora, a gente muitas vezes transfere a culpa para o outro de uma disposição que não tem no nosso coração de buscar essa ajuda, de entender esse espaço de troca que o Almir falou, que eu gosto de chamar de riquezas e pobrezas. Esse que é uma das suas melhores mensagens, né, pastor Luiz? Esse lugar onde a gente é suprido e supre, a gente recebe, entrega, essa troca tão especial que existe no corpo de Cristo, né? Às vezes a gente não está pronto para servir, para entregar, e também não está pronto para receber do outro.
Seja porque a gente se acha melhor, mais bem resolvido, seja por tantos motivos de ego do nosso coração que nos enganam, né? Então aí a gente muitas vezes coloca essa desculpa também, de que as pessoas não são confiáveis e tal. Mas que pessoas vão errar com a gente é fato. Então eu acho que a gente também pode escolher bem que a gente vai confiar, né? Fazer uma análise razoável. Essa questão da desconfiança, né, do descrédito no outro, eu, em muitas ocasiões, pastor Luiz, disso que você está dizendo, até porque é o que a Bíblia diz mesmo, que a gente tem que se doar uns aos outros, né? Então vai ter que fazer esse exercício de confiar, né? Ainda, a questão é que muitas pessoas, ainda que ela tenha sido ferida, machucada, mas ela vai ter que dar oportunidade para o novo, né? E aí essa palavra, eu não confio, muitas vezes, como o Almir citou no começo da fala dele, de entender dos mecanismos de defesa, e aí como você trouxe, às vezes a pessoa ela não está pronta para entregar. Então, é mais um mecanismo de defesa, mais uma negação de entender que ela precisa do outro, do que necessariamente a falta da confiança. Entende? É isso. Porque aí. o ponto para anterior, né? É isso, né? Então, existem a complexibilidade do ser humano em termos, inclusive, de como cada um absorve uma palavra, absorve uma exortação, ela é muito diferente. Não tem como eu pegar e falar assim, não, isso aqui, você falou tal coisa, a pessoa vai sair assim, assim, assim. Tem pessoas que ficam meses em processos de internalização e se fecha e entra em ansiedade, depressão e afunda. Tem pessoas que tomam aquilo lá e reverte para dar a volta por cima e tal, a oportunidade, inclusive, de, em vez de se afastar, se aproximar. Então, entender do que está por atrás dessa não partilha, né? Da não partilha, ela é importante, né? Por isso a importância da questão da escuta com muita paciência. Muita paciência. Eu vejo algumas coisas hoje, né? E aí é uma crítica um pouco minha, mas o que eu vejo hoje é muitas pessoas em pequenos momentos, pequenas simples falas, pequenas situações, já apontando possíveis diagnósticos, né? E aí, dependendo da pessoa, voltando da complexidade da pessoa, que ela absorve aquilo, ela toma aquilo pra ela, e aí, meu irmão, nossa, o impacto é... Pra você tirar isso aí... O Robert botou na cabeça dele agora que eu tenho TDAH. Se fosse agora, né? Se eu acreditar, eu tô assim, aqueles videozinhos que ele não acredita, mas... Aqueles videozinhos do Instagram, tudo vai ser pra mim. Ou é isso, ou o senhor tá com muito tempo na tela do celular. Eu vou pegar um gancho dessa fala que eu acho que é interessante, porque hoje na igreja, como o pastor comentou do CR, né, do Celebrando a Recuperação, que ali são pessoas de várias questões de traumas e as suas debilidades. Dá um pouco de contexto pra gente, Almir. Conta pro pessoal o que é o Celebrando a Recuperação. Boa, vamos lá. Celebrando a Recuperação é um programa que iniciou-se lá na igreja Saddleback Church dos Estados Unidos. E aí houve-se aí um movimento muito grande, uma igreja que trouxe isso para o mundo, né? Então, o programa Celebrando a Recuperação, ele é baseado em 12 passos, e dentro desses 12 passos nós temos 8 princípios, que é justamente os 8 princípios das bem-aventuranças. Então, ele é um programa centrado em Cristo, e esse programa ele traz uma base sólida bíblica e leva a pessoa ao reconhecimento de que o estado que ela está, ela pode reverter. Vai depender completamente dela. É algo que, se depender de você, você vai ter uma mudança. Então, é amplo, é tratável em todas as áreas da vida e vale a pena participar, viu? É algo bacana. Agora, e aqui, ó, pra você, específico, ó, corta aqui pra mim. Você viu da corta aqui, ó. Pastor Alex. Terça-feira, 19h30, Celebrando a Recuperação na PIB Mogi. Você é o meu convidado especial. Não deixe que nada te impossibilite de vencer uma dificuldade que você tem em qualquer área de sua vida. Quebre a resistência,
vá lá para conhecer. E eu acredito que você não vai deixar de dar a sequência e eu te garanto, você vai sair transformado pelo poder que há na palavra de Deus, porque todo o programa do CR é centrado, como o Almir falou, em Jesus Cristo, o nosso poder superior supremo. Então, terça-feira, 19h30, CR da primeira. Bom, já deu a deixa. Agora continua. Já deu a deixa e eu vou dar a deixa das conexões. Por quê? Porque Massa. é interessante essa questão. Por que nós precisamos de pessoas? As conexões são vários grupos dentro da igreja, né? E existe um psicanalista que trabalha com grupo, que o nome dele é René Caes, que ele vai dizer que nós somos um agrupamento de grupo. Ou seja, existe um pouco de mim no outro grupo, né? Então, são diferentes tribos se relacionando dentro da igreja. Hoje, quantos grupos nós temos aí? Hoje nós estamos com 43 conexões. 43 conexões que são agrupamentos de um grupo maior chamado PIB Mogi. Então, precisamos de pessoas? Eu não tenho a mínima dúvida. Eu acho que aí faz todo sentido, né? Viver pequenos momentos juntos e aí depois dividir com o todo. O todo é que vai fazer E por que é diferença. tão difícil falar? Vejo que tem pessoas que têm muita dificuldade de se abrir, que ficam com tanta angústia dentro de si, com tanta ansiedade, com tanta coisa que fica travada e não fala. E vocês que são mestres da Associação Livre, por que é tão difícil falar e como as pessoas podem quebrar esse bloqueio assim de se abrir? Eu, às vezes, estou atendendo uma pessoa, conversando com um amigo, aí a pessoa ela fala, aí depois que ela fala, faz assim... se livra, sabe? Mas foi um processo, ela tá ansiosa, ela tá com a mão gelada, ela tá passando mal, só porque ela ia me falar alguma coisa que ela precisava comunicar. E tem pessoas que passam, ó, anos assim, sem conseguir falar. Por que é tão importante falar e como que você acha que as pessoas podem lidar melhor com essa dificuldade de se abrir umas para as outras? Pois é. Sabe, tem algo que eu acho fantástico. Um dia, nas nossas devocionais de mesa, até comentei isso, né? Existe um método validado por Jesus que atravessa a alma, que são as metáforas. Então, elas ajudam bastante, né? Por quê? Porque pessoas, elas se assemelham com histórias. Então, voltando um pouco à pergunta inicial da desconfiança, uma pessoa geralmente introvertida, recatada, que tem dificuldade de fala, na grande maioria são pessoas desconfiadas, né? São pessoas que, para ela, tudo é segredo e que ninguém pode ficar sabendo, né? É interessante, eu certa vez estava atendendo um homem e a conversa estava fluindo, legal, e aí de repente eu toquei num determinado assunto, aí ele começou a falar baixinho. Ele começou a falar baixinho, e aí eu achei aquilo... Sentiu o sigilo. Falei assim, Isso é sigiloso. até então tava confortável aqui, as coisas estavam fluindo, mas nesse ponto, ninguém pode ficar sabendo, acho que a vizinha tá... né? Mas foi por meio de uma história a qual eu usei essa técnica, né, da metáfora, e aí a pessoa às vezes já começa a lágrima, sabe? Você disse a questão da fala, mas numa leitura humana, numa leitura e eu amo a frase de Jung, que diz que você jamais deve se esquecer quando está com uma pessoa que é uma alma tocando outra alma. E que às vezes, no decorrer da conversa, de toda a leitura do ambiente, as lágrimas falam por si só. E aí você já entende a profundidade da onde você precisa caminhar com essa pessoa. Vai ter pessoas que vai ter poucas falas, e dentro destas poucas falas dá para se pensar, e é essa diferença de um técnico, né, um psicanalista, um psicólogo que vai saber pensar as poucas palavras para extrair o significado que ela, com muito esforço, conseguiu te entregar. É um rubi, né? Sobre a dificuldade, tem muita coisa envolvida, né, pastor? De repente, um trauma muito forte na infância. E aí, quando a gente fala de trauma da infância,
Uma Pensar coisa um psicanalista que não vai na infância, né? É quase É um pedreiro que impossível, não né? usa cimento. pois é. Pastor Mas- que não traz a Bíblia. Às vezes quando a gente vem com a questão de trauma, na grande maioria das pessoas, não sei se o Almir vai concordar comigo isso, mas as pessoas pensam que é algo de grande impacto que aconteceu na vida dela, um estupro, foi espancada. Às vezes não. O que é um trauma? Às vezes depende de como a pessoa vai observar. Você pode falar pra mim quando eu for na minha infância, você fala algo pra mim, uma exortação, de repente, uma exortação onde eu fui pôr o dedo na tomada e você falou de uma forma enérgica comigo e me assustou profundamente. Aquilo pra mim, aquele não pra mim, pode ter sido um trauma que vai me travar por um longo período da minha vida. E aí o Almir tá aqui que pode complementar sobre essa situação. Então, necessariamente não algo, nossa, foi algo assim que... Aí a pessoa fala assim, nossa, mas só isso? Fala assim, E como é que vence, Almir, esses traumas que às vezes bloqueiam a gente de se relacionar com os outros? Eu vejo assim, eu vou pegar esse gancho e falar um pouquinho de que a grande maioria das pessoas tem o medo da rejeição. Isso é muito comum, né? O que aconteceu comigo? O trauma nada mais é que muitas vezes a divisão do eu enquanto existência, ser, né? Essa divisão do eu tem vários aspectos e faz com que muitas vezes as pessoas elas projetem no outro um eu que não é o dela, é o do outro. Então ela fica vivendo a vida do outro, ela fica tentando entender a dinâmica dela a partir do contexto do outro. E quando ela se percebe que ela não é nada daquilo, que ela não é um selfie, que ela não é uma foto da viagem do outro, que ela não é uma foto do carro do amigo, ela perde o chão. Seria mais ou menos o seguinte, pastor. Em uma dinâmica que não é psicanalítica ou dentro da psicologia, seria a ideia de eu colocar um cego no 12º andar e dizer para ele, daquele primeiro momento, agora você pode andar aqui no parapeito do prédio. E aí, quando eu faço ele enxergar, ele tira o óculos, ele vai olhar, ele vai cair. Então, muitas pessoas acabam sofrendo essa cisão do eu, né? Essa divisão do eu, a partir do momento que descobre que o trauma dela, né? Que aí que você perguntou o que é o trauma, é aquilo que vai tirar dela a personificação desse eu que foi construído. Por isso que a gente volta. Por isso que a gente vai lá na fase oral, na fase anal, na fase fálica. Esses marcadores, Esses assim, marcadores do desenvolvimento. para entender qual é, né? E eu gosto muito também da Melanie Klein, quando ela fala assim, ó, se o seio for bom, vai estar tudo ok. E como é que está o seio da sociedade hoje? Né? Está completamente destruído. E como é que a gente vai ter esse parâmetro? Então a gente acaba não tendo esse parâmetro porque a distorção familiar está muito grande. Então, como conviver com essas pessoas, né? Voltamos para a pergunta inicial. Dá para conviver com essas pessoas? É uma luta. A igreja se propõe para isso. A igreja é um mecanismo vivo, é um organismo vivo que coloca lá hoje 2.000 pessoas, né, pastorzão? 2.000 pessoas lá dentro. E aí diz para todas essas 2.000 pessoas, se amem. Se amem. De graça. Se abracem. interessante, você trouxe esse ponto do abraço, né? É. O nosso pastor chancelou que é o nosso momento oxitocina. Boa. E aí a galera fica meio que fica meio sem graça. Sem jeito, né? E aí você vê a dificuldade das pessoas se relacionarem, né? E a necessidade de se relacionarem, né? Então quando você traz um bom constrangimento que vai gerar muitas coisas. Tem uma irmã, uma senhorinha, e aí todo culto ela fica me procurando, uma senhorinha baixinha, ela fala assim: "Eu quero meu abraço". Ela corre, ela fica me caçando, eu fico lá no balcão, né? "Eu quero meu abraço, eu não posso sair daqui sem o meu abraço". E aí uma vez o pastor numa pregação falou de uma irmã que se apaixonou por ele e tal. E ela veio para mim e falou assim: "O pastor pediu para que as pessoas não falassem mais que amassem ele, mas eu falo para você, eu te amo e me dá um abraço". E aí a questão nossa,
esse abraço dela, eu sinto a sinceridade dela. E o que falta muito, Almir, e colegas que nos assistem e da mesa. Há mais de 2000 anos, Jesus já vem falando isso, que a cura é pelo amor. E tem faltado às pessoas, por meio desses relacionamentos, dar àquelas pessoas que foram feridas, aquelas pessoas que tiveram seus traumas, a dar uma chance para o amor. Dar uma chance para se relacionar com o outro. Para tentar mais uma vez. Sabe, vem cá, me abrace. Tem as pessoas, quando o pastor fala do abraço, tem algumas pessoas que vai amarrar o cadarço, vai pegar o celular, fala assim, nossa, ele está vindo em minha ele está vindo em minha direção, porque não quer esse toque físico, não quer esse relacionamento humano. A igreja nos impulsiona a se relacionar uns com os outros. E aí essa é como se fosse esse primeiro ato do nosso culto, já um movimento do evangelho na prática. Abrace quem está do seu lado. Aceita que dói menos. É isso. Aqui você não tem muita opção, não. Aqui você vai ou racha, né? Não, eu entendo, obviamente, né, todas as coisas que são colocadas. Eu sempre me questiono, porque parece que o mundo fala mais de amor do que a gente. E o amor é uma materialização evidente, né, da responsabilidade cristã. Coríntios vai deixar isso evidente para a gente, e o quanto que ele vai além de demonstrações físicas e qualquer outra coisa, e ele vai a uma intencionalidade que o próprio Deus é capaz de sondar. Então, quando você chega nesse lugar, você tudo suporta, você tudo crê, você não está mais preocupado com o seu próprio bem, e aí você entende que você vai fazer esse desafio do eu vou confiar no outro, ainda que o outro não seja uma pessoa confiável, porque não tem a ver com ele, tem a ver comigo. Esse é o ponto, não tem a ver com o outro. É o movimento de sair da negação, de entender de que eu tenho a necessidade do outro. Se cada um de nós a máxima que diz, né, que você é a construção das 5 pessoas com que você mais convive, e é uma realidade mesmo. E se você for sincero contigo, você fazer uma análise e olhar para dentro de você, se você é uma pessoa carrancuda, que não gosta de se relacionar, você precisa ver com quem você durante muito tempo andou. Porque você foi construído com base um pouquinho destas pessoas. Então, que tal mudar os relacionamentos, mudar o círculo, mudar os ambientes, para que você possa voltar a ter relações com outras pessoas. E relações amáveis. O seio bom. Sim. Que foi o que você disse, seu Almir. A sociedade está como hoje. Você dá uma volta na cidade, se você perguntar para alguém a hora, é capaz dele ignorar. Nós fazemos aí, estamos aqui. Na Europa é pior isso. Os caras fazem uns testes sociais, assim, de uma pessoa pedindo ajuda e tal. E a galera, nós estamos aí, pastor. Que nem vê. Pastor, nós estamos caminhando aí para o nosso Compartilhando Amor. Também já fica o convite, hein? Compartilhando Amor chegando. Dia 23, do dia 23 ao dia 27 de julho, hein? É isso, não percam. E participem, tem aí um formulário aí que se você quiser se voluntariar, temos à frente de trabalho para um monte de gente. Soma com a gente aqui. E nós temos aquele momento do abraço grátis, com plaquinhas na mão. E aí eu tive diversas experiências de pessoas que estavam necessitadas de um abraço. Como também tive experiências de pessoas que cortavam volta de nós. Entende? Então, veja, muito provavelmente essas que cortam a volta também necessitam desse abraço. Mas o movimento de defesa forte, da desconfiança, tem alguma coisa por trás disso aqui, o que ele quer com esse abraço, me impede muitas vezes de se doar, de ser curado, de receber da cura. Eu acho que o custo da negação, de não reconhecer que pessoas precisam de outras pessoas, é viver uma vida emocionalmente miserável. Porque é uma loucura considerar isso. Nós estamos o tempo inteiro precisando de outras pessoas para tudo. Ninguém consegue sobreviver sozinho, inclusive não consegue nem fazer sua própria comida se moscar.
mas é uma coisa do ego, do coração humano que faz com que a gente acredite nessa loucura. Então você vê filhos, adolescentes, às vezes, discutindo com o pai, que vira pro pai e fala, eu não preciso de você pra nada. Meu Deus do céu, como assim? Relacionamentos, às vezes, cônjuges brigando, falando assim, mas eu não preciso de você pra nada. Isso é uma tremenda de uma loucura. A gente está o tempo todo precisando uns dos outros, seja a nível de recursos, seja a nível de afeto, seja a nível de cuidado. Nós sempre estamos precisando de alguém. As pessoas reduzem, às vezes, isso é a grana. Então, tipo, se eu não preciso de dinheiro de outra pessoa, a pessoa diz assim, eu não preciso de ninguém. Cara, isso é loucura. Reduzir a relação com o outro à grana. Isso é a pessoa tem muito dinheiro, acha que não precisa de ninguém, mas emocionalmente completamente vazio. Então eu acho que essa negação, ela é hipócrita e burra. É uma coisa que a gente chama, pastor, da coisificação do sujeito. Sabe? É a ideia de que o sujeito pode proporcionar uma satisfação momentânea e não há nenhuma retribuição disso. Sem ser uma pessoa. Sem ser uma pessoa. É um objeto. É um objeto. E aí a gente sai dessa questão, né? E essa expressão de coisificação, ela é desde o Marx, tá? É um negócio bem antigo mesmo, que sai justamente daí. E quando a gente vê na sociedade hoje, que deixou de ser uma sociedade líquida, né? Segundo Bauman, ela não é mais uma sociedade líquida. Ela parou de sair das minhas mãos e ela começou a ser uma sociedade hipócrita. O que é essa hipocrisia que nós estamos vivendo hoje? É justamente a falta de empatia. O Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele vai dizer justamente isso. Eu olho para o outro, eu não tenho empatia nenhuma pelo outro. Né? As pessoas lá do Sul estão sofrendo uma catástrofe e vai dizer que, sei lá, é castigo, é karma. Não, aquilo dali aconteceu, é uma catástrofe. O que eu posso fazer por ele? Já que eu não vou, eu vou me doar, eu vou presenteá-los, eu vou exercer a minha função de ser humano, né? Eu brinco muito, né? Não precisamos ensinar um cachorro a ser cachorro. Por que a gente tem que humanizar o ser humano? Já pararam para pensar nisso? Eu tô aqui, né, com um negócio na cabeça gigantesco, né, mas eu achei que ia deixar vocês desconfortáveis. Aí eu vigiei. Olha, glória a Deus, hein? Eu tô evoluindo. Mas dentro desse tema, eu vou abrir um outro tema aqui, que eu vou puxar de sardinha, óbvio, que foi a minha última ministração, que era amigos, né, mas que no final das contas, depois eles se tornam irmãos no dia da adversidade. Nós estamos falando precisar do outro, e a amizade é algo muito interessante. E a gente vive uma sociedade que talvez não sabe viver o relacionamento de amizade, o valor que tem, e esse irmão que se torna essa pessoa tão importante no dia da adversidade. E aí, o que vocês têm a falar sobre isso? Vocês têm bons amigos? Eu, graças ao bom Deus, eu estou cercado de bons amigos. E essa é a necessidade que eu, inclusive, quero dizer da importância e necessidade do sujeito, né, de buscar pessoas que lhe fazem bem e que lhe fazem crescer. Eu aprendo muito. Então tem que ter interesse aqui. Tem uma intencionalidade, claro. Interesse. E aí, quando relacionamento partindo de interesse, pastor Alex? Quando falo eu penso, Robert, dentro dessa sua provocação... Interesseiro? Eu penso eu, ainda que inconscientemente, todas as relações humanas, elas têm interesse. Todas. Volto a dizer. Ainda que inconscientemente. O sujeito sempre vai querer satisfazer o seu eu, de alguma forma. Seja de forma escancarada, seja de uma forma sublimada. Ele vai buscar algo que ele tem uma falta ou uma necessidade. Isso ele vai fazer. E aí ele vai buscar os seus interesses com base nisso. E aí esse movimento consciente é muito louco, porque quando você se pega, você olha ao seu redor, você vê as pessoas que estão ao seu redor e fala assim, nossa! E aí vem os atos falhos. Nossa! Era tudo que eu queria! Mas era mesmo. Por isso que elas estão aí. Porque inconscientemente você foi atrás
desse tipo de pessoas, desses tipos de personalidades, de pensamentos, para ser o que você é. Então tem interesse, ainda que inconsciente, tá? E aí, qual a parte que eu acho fantástica do ser humano como humano, partindo de um seio bom e que tem no DNA Jesus Cristo? É fazer com que o outro enxergue o potencial que ele não consegue enxergar. Seja pelos traumas, pelas travas, pelas impossibilidades, enfim. Você, como pessoa caminhando com ele, você pode sim pegar essa pessoa e esticar essa pessoa. Eu digo aqui, e não é porque eu já estava programado, inclusive, para falar isso. Mas já estava até riscado aí já na estava folha, aqui né? riscado na minha cola para mim não esquecer. Não esquecer, né? Mas eu cheguei na igreja em final de 2018 para 2019, mas totalmente destruído. Destruído, acabado. Só o fio, brincando aqui, só o fiozinho da banana. Ainda continua, agora está um pouquinho mais no sentido metafórico aqui da coisa. Totalmente desacreditado de mim, de muitas outras coisas, sonhos. E o pastor Segundo pegou eu e me esticou, mas esticou com gosto mesmo. Com gosto. Chegou diversos momentos eu gritar no meu secreto, no meu íntimo. Só que o que eu, durante 12 anos, eu patinei com as minhas angústias, com os meus desejos, com os meus dilemas, em 6 anos estou aqui. Pastor, psicanalista e participando do podcast. Não, essa parte eu... essa parte eu estou andando com o pastor Luiz para ver se fico. Né? Para ver se fico. Então, essa a importância de bons relacionamentos. Relacionamentos que vão fazer você transcender aquilo que você está se limitando. Tem uma palavra interessante de Provérbios, Provérbios 27, 17, que vai dizer que o ferro com ferro se afia é igual ao amigo, né? Então, assim, não há amizade verdadeira sem ter faísca. Não tem como. Porque a premissa é justamente as divergências. A gente vai se divergindo até se entender. Então, um relacionamento pautado nisso daí é um relacionamento duradouro. Porque a pessoa vai entender até onde ela pode ir comigo, e eu posso entender até onde eu vou com ela. E aí é o caminhar de Jesus com os 12. Né? Jesus pegou 12 pessoas completamente diferentes. E dos 12 separou 3, e dos 3 só ficou 1. Né? E esse 1 foi o que disse lá no comecinho, o filho o filho do trovão, né? O senhor quer que a gente peça para o pai mandar fogo na terra, esses caras aqui, lembra desse texto? Né? Que Jesus estava tão irritado. Então, muitas vezes a gente tem que entender que o outro, ele vai ser justamente um espelho para mim. Né? Essa é a ideia da comunidade. Né? A comunidade cristã, né? E aí eu vou falar da nossa comunidade local. A PIB tem sido um espelho para a sociedade, com uma diversidade de pessoas incríveis, como comentamos. São mães de joelhos, são conexões, CR, são a ONG, é o Espaço da Alma, e que está tudo interligado. Ixi, é 56. Como que isso acontece? Pode ficar à vontade. Até meia-noite você termina. E vamos crescer, vamos avançar. Crescer. Então, acho que, Robert, essa provocação é bacana. Mas enquanto eu não me estranhar com você, você não vai conseguir entender quem eu sou. E aí, vale a pena tomar uma boa xícara de chá, né? Mas o que eu tô pensando aqui, né, na amizade, é porque os 3 mais próximos, eu tô pensando em Jesus, e 1 mais íntimo. Quer dizer que são poucas assim mesmo? São poucas. Eu aprendi na vida que nós podemos ter 3 amigos. Dos 3, 2 vão ser grandes amigos. Mais 1 eu vou chorar no colo dele. Isso é a vida que me ensinou, baseado no que Cristo fez. Eu tenho o meu amigo que eu posso chorar no colo dele. E tenho 2 grandes amigos que eu posso chegar e dizer assim, ó. Inclusive está até aqui na mesa. Os 2 aqui, ó. Andaram comigo durante 1 ano, né? Sabem coisas da minha vida que eu nunca contei para ninguém.
Então, acho que é isso que começa, sabe? Esse é o relacionamento. E eu os respeito e eles me respeitam da mesma ordem. Né? Então, vale a pena a igreja entender isso daí. Vai ter dificuldade? Vai. Nós vamos ficar chateados um com o outro? Vamos, faz parte da vida. Eu vou te machucar. Hein? E eu gosto de entrar nessa parte porque eu sempre cito, né, a cara dele. Eu tô filtrado hoje, tá? Eu tô filtrado, viu, pastor? Eu tô filtrado, graças a Deus. Tô com hiperfoco. Vai que você tá bem, vai. O porquê eu coloco demais, isso aqui, Os né? caras estão falando muito bonito Porque a gente tá falando de cuidado, né? De precisar um do outro. Sim. E o pastor Luiz deixou uma deixa uma vez que nunca mais saiu da minha vida. Eu nunca deixo de falar isso em todos os lugares que eu tô, porque isso é um marco existencial pra mim. Amigo cuida de amigo. Amigo pastoreia amigo. Isso é um fato. Sim. Que essa pessoa que você chora no colo dela, não tem melhor pessoa para te auxiliar nos seus momentos de verdade, de guerra, do que essa pessoa. Então, quando nós estamos falando aqui sobre isso, valorizar as amizades e as pessoas que trilham o caminho conosco. E não só, eu falei uma coisa na ministração sobre a amizade muito profunda, que depois eu fui refletir, né? Às vezes a gente fala ali e fez muito sentido para mim. Que o amor e essa demonstração nada mais é do que permitir que o outro faça parte da sua história. Porque o que a gente vai deixar se não a história? Alguns vão chamar de legado. Mas posso chamar aqui de história. Quem seremos nós, né, quando as luzes apagarem da história ou na vida de alguém? Por isso que a gente valorizar o tempo de passada, o tempo de durada, né, dessa amizade, eu falo isso por ser solteiro e por ter vivido em muitos lugares, por ter viajado muitos lugares e construído amizades em momentos muito específicos da vida. Eu poderia traçar momentos que pessoas foram muito importantes e não deixaram de ser importantes hoje, mas foram naquele momento. Mas hoje fazem parte da história, não do momento específico. Porque no momento de hoje tem outras pessoas. E aí isso me marca muito porque eu consigo fazer esse apontamento, mas entender que a gente sempre precisa daqueles que são mais íntimos. E às vezes a gente não está dando atenção a querer que os outros façam parte da nossa história, porque acha muitas vezes depois que casa que a nossa história se encerra dentro da família. E aí perde de certa forma a oportunidade de ter bons conselheiros, bons direcionamentos. Sim. E um ombro para chorar. Você trouxe um ponto muito importante, Robert, da pergunta que você fez para o Almir, se por conta daquela situação que nós estávamos conversando, são poucos amigos sinceros. E são poucos mesmo, o Almir respondeu com precisão. Por que são poucos? Porque para haver sinceridade nessa amizade, cumplicidade, precisa caminhar junto. Precisa dedicar tempo. Não dá tempo, né? Por que o Almir citou eu e o Luiz, e eu cito ele e o Luiz? Porque nós tivemos a oportunidade, dentro do Celebrando a Recuperação, de, por conta do programa... Do grupo de passos, do grupo de passos, né, que é um grupo fechado, nós tivemos a oportunidade de caminhar juntos durante um ano, toda semana. Você sabe o que é toda semana? E aí eu faço uma provocação para você que está em casa aí. Você tem algum amigo seu que durante um ano você teve com ele pelo menos 1 hora por dia, toda semana? Aqui nós tivemos. Pois é. Nós tivemos durante um ano, toda quinta-feira. E tratando de coisas profundas. Imagino, não tratando de coisas superficiais. Então, sim, estamos aqui no texto de que um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Aqui eu tenho pessoas que sabem muito mais que a minha esposa. Então, demandou tempo para nós desenvolver essa intimidade, esse relacionamento, essa sinceridade da amizade. Hoje, o que nós estamos vivendo, e por isso que as pessoas estão, é o que você disse, desvalorizando as amizades, porque hoje o que se tem é superficialidade nos relacionamentos. Superficial, né? Não estão se aprofundando. As pessoas não estão se permitindo ser conhecida. Foi o que você disse. As pessoas não fazem parte da minha história. Mas por que não fazem parte? Porque você não abre a porta.
E por que você não abre a porta? Porque você não demanda o tempo necessário para que isso seja feito. Investe tempo. Investe o tempo. Então, por esse motivo, ô Robert, são poucas as amizades sinceras e profundas. Deixa eu fazer uma colocação interessante aqui. Vocês estão demais, hein? Não, semana falando agora, bonitinho. segunda-feira, eu e o pastor Alex, a gente vai fazer uma aventura aí no Oriente Médio. Coisa tranquila. Uma coisa assim. Eles vão fazer uma coisa tranquila. É pra vocês verem o nível de amizade. Ah lá, é homem bom vem kamikaze. Eu vou tirar até o óculos, porque... Coisa eu tava em casa tranquila. orando Vamos em pro Oriente outubro. Médio. Eu tava em casa orando em outubro, acho que o pastor nem sabe. Eu tava orando, que foi aquele ataque que houve lá, né? Na Israel, Coisa tranquila. Tal, eu falei, Deus, me dê oportunidade pra ir lá falar e pregar tal. Eu tava orando, chorei. Domingo o pastor anunciou, estamos fazendo uma missão pro Oriente Médio. Aí eu olhei pro Coisa Alex, boa. o pastor falou que o Alex ia encabeçar, né? Salam aleikum. Alex Salam Salam. aleikum, salam aleikum, salam. Aí eu falei pro Alex assim, ó, se você for, eu vou. O pastor comprou a passagem na semana, um dia seguinte eu comprei a passagem. Talvez esse é o nível de confiança, assim, de eu estar indo com ele e ele tá indo comigo, né? Eu não sei mais quem vai, mas eu sei que eu tô tranquilo, entendeu? Nós vamos em 7, mas pelo nível de confiança que eu tenho, eu sei que ele não vai me deixar na mão. E aí, Robert, o mais importante não é o lugar, cara. É a pessoa. É a pessoa. Claro. É com quem, né? É com quem, Ou cara. com quem faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque no meio da minha vida, né, eu tenho certeza de vocês também, várias pessoas me abandonaram no meio do caminho. Falei, cara, eu pensei que era o cara que ia, né, caminhar comigo. Sim. E a decepção vem, não tem jeito, ela vai acontecer. Mas a gente levanta o pé, joga poeira pro chão e vambora, toca o barco. Não tem a ver comigo, tem a ver com Cristo, né? E a dinâmica é da outra pessoa. Segue. Essa coisa de amigo cuidar de amigo que o Robert falou, Eu sempre falo, né? Já vai fazer algumas... faz uns 10 anos. É. O contexto é que muitas vezes nós que somos cristãos, você que é cristão, tem uma expectativa de que pastores façam esse trabalho. E assim, acho que o podcast é um espaço que a gente pode ser aberto assim nesse nível, mas o pastor é o pastor, o amigo é o amigo. O pastor não é obrigado a ser seu amigo. Não dá tempo de ser amigo de todo mundo. Porque a gente tá colocando aqui, ser amigo leva tempo, você tem que colocar energia, você tem que demonstrar suas fraquezas, se abrir. E não dá para o pastor ser amigo de todo mundo, e não vai dar. Então eu recebo, eu converso com pessoas e eu vejo a expectativa que a pessoa tem dentro do ministério pastoral é de que o pastor seja amigo dele, e não vai dar. Pastor é pastor. Pastor exorta, pastor orienta, pastor aconselha, pastor traz uma visão de reino, pastor mobiliza em torno da missão do reino, pastor discipula em questões específicas da vida. Mas essa jornada diária de cuidado, de exortação, de orientação, é um papel que a gente tem que encontrar com os amigos. E isso a gente vai desenvolvendo, isso a gente vai alimentando a cada dia. Então, se a gente entender isso, a gente já resolve muita coisa assim, da nossa vida. Porque a gente fica tentando encontrar isso em pastores e a gente não consegue, porque não dá, não tem pastor que dê conta. Aí a gente se frustra, coloca a culpa no pastor, aí nessa brincadeira tem gente que fica mudando de igreja. Vai mudar de igreja a vida inteira. Como fala o pastor Emanuel Shoa, o problema de você mudar de igreja por causa de um problema é que você leva pelo menos 50% do problema com você, que é você mesmo. Ele sempre fala isso, eu acho muito legal. Então, nasce nesse contexto de entender, cara, nós não vamos encontrar no pastor esse amigo que a gente está procurando, porque seria impossível. O pastor tem muitas ovelhas. Pastor é pastor. Então, a gente partir dessa realidade ajuda muito. Porque daí você vai precisar entender, eu preciso investir na vida de outras pessoas. Preciso criar relacionamentos em que eu vá me frustrar, vou perdoar, vou insistir na relação, vou me estranhar, né? Eu gosto de usar essa palavra também, tipo, essa estranhada. Eu falo às vezes, né, para os meus amigos, falo assim, cara, você tá me estranhando, né? Tipo um cachorro rosnando pro outro, né? Fica se estranhando, aí depois tá brincando, resolve.
Mas amizades que É porque não é mulher, porque se for... amizades... Eu acho que com mulher, Cassiano, mulher é um pouco diferente. Se rosnar assim com mulher, já era, ela vai guardar amizades que sempre. superam a prova do tempo, superam a prova das frustrações e superam a prova dos erros, tendem a ser amizades que são muito fortes, né? Eu sempre mensuro isso. Então, os amigos que eu tenho mais antigos, eu já errei com eles, já erraram comigo, a gente já ficou tempo sem se falar. Mas hoje o nível da amizade é de se sentir responsável pela vida um do outro, de um nível que se eu tiver que ter alguma privação para que você tenha uma condição melhor, eu vou fazer. Mas é uma jornada muito longa, né? Mas eu não me imagino sem os meus amigos. É o que eu falo. Uma vida de alguém que acha que não precisa dos outros e que não nutre relacionamentos nesse nível é de uma miséria emocional. Porque você fica num vazio. Você cai num vazio e tem que lidar com essa realidade. Eu gosto muito, nutro as minhas amizades, me esforço cada vez mais para ser presente na vida dos meus amigos e me esforço para não trocar eles por momentos, né? Isso pode acontecer às vezes também. Os amigos reais são meio deixados de lado por causa de momentos de emoção. Isso é um baita erro, mas amizades também superam esses momentos. Sim, tá tudo ok. Tá tudo ok, funciona. Até então, porque o amigo sabe entender, né? O momento. As fases. Ele tem essa maturação, essa maturidade, né? Capaz de perceber. E é tão... a gente fala muito pouco, talvez, né? Dentro dos nossos ambientes sobre esse tema. A gente abordou agora na PIB, mas a amizade, ela é quase pouco... Fica meio subentendido, né? Não é tão valorizada como deve ser. E olha que, teologicamente, Deus vai chamar Abraão, Moisés de seus amigos, e Jesus depois vai chamar os seus discípulos não mais de servos, mas de amigo. Colocando uma profundidade tão grande nessa pequena palavra, mas com um domínio tão grande de uma realidade, uma encarnação tão profunda, que o próprio Deus usa essa palavra. Se apropria da palavra para falar das suas relações, né? É muito interessante a gente pensar, né, nesse sentido e valorizar as amizades e, claro, né, cuidar uns dos outros. Eu, assim, como você comentou de metáfora, né, vou fazer uma metáfora aqui que eu gosto muito. E é dentro do ambiente de igreja. Você é crentinho, hein? Eu sou uma pessoa, tô mudando. Tá virando mais psicanalista, é? Graças a Deus. Mas para mim, cada pessoa que tá dentro da igreja é uma vinha. E aí a vinha, ela para ser plantada e para ter um bom fruto, ela tem que estar sendo plantada em uma área montanhosa, rochosa, de terreno duro. Só que quando ela brota, ela vai dar uma uva saborosa. Só que aí o processo não acabou. Então, assim, as pessoas chegam dentro da igreja, ali num terreno duro, árduo, pesado, e aí ela resolve, né? Ela se aceita, ela entende, e aí o Espírito toca. Só que o processo não está pronto. Ela só virou uma uva. Para aquela uva ter sabor, ela vai ser pisada. Ela vai ser pisada. E é interessante que o suor do pisar é o que vai produzir o componente para que o vinho seja o melhor. Então, quanto maior for o ácido lático daquele suor, depois vai sair um vinho muito saboroso. Você está dizendo para a pessoa ir para o Getsemane. Roger. Não, João 15 é a metáfora da vinha. Mas já tem a metáfora da vinha, mas aí tem uma questão interessante nessa metáfora. Você não convida uma pessoa para tomar um vinho de 30, 40 mil reais se aquela pessoa não vale a pena. O preço da minha vida para convidar o Alex é caro. O preço da sua vida, de tudo que você pagou, é caro. Aquilo que você negou, que você deixou, que você estava lá no mundo, é muito caro. Você não pode convidar qualquer pessoa para tomar um vinho chamado Robert. Tem um rótulo. Esse rótulo é que tem que ter valor. Esse rótulo é um rótulo que é santo. Porque é justamente a essência que nós temos. Né? Qual é a sua essência? A gente se vê na próxima sessão. Você que é psicanalista. Gente!
a análise. Os caras terminam assim, né, mano? Não. Para pra cá. Não, o engraçado que a gente sempre encerra assim mesmo. Até semana que vem. Até semana que vem. Bom, você que já nunca fez uma análise, os psicanalistas terminam com metáforas. E já encerra o assunto, E você fica com esse barulho. Eu acho que eu tenho esse vício também, porque encerra muito rápido. Acabou, já deu, gente, próximo, né? Sem aquela coisa toda. Mas a gente tem assunto aqui, obviamente, né? O podcast tem um tempo limitado. Mas nós temos, né, assuntos legais, aqui bem interessantes, né? Para as pessoas que gostam, a gente tenta ao máximo possível ter qualidade, profundidade e sem dificultar muito a compreensão das pessoas, né? O nosso intuito como podcast é fazer isso. Que vocês sejam edificados, que vocês aprendam, que vocês conheçam novas pessoas, que conheçam como as pessoas pensam, e nós estamos aqui justamente para fazer a Mesa da Primeira mais conhecida, a nossa igreja, a nossa cara, e vocês acompanharam a gente nessa segunda temporada. Nós vamos ter uma pausa aqui e voltamos na segunda temporada no próximo semestre, que já está chegando aí, com vocês no Mesa da Primeira. Em agosto nós estamos de volta. Para todos vocês que acompanharam a gente até aqui, meu muito obrigado, Deus abençoe todos vocês, e nós nos vemos no próximo Mesa da Primeira. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau.